Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o nosso tradicional pré-jogo. Amanhã tem clássico, amanhã tem Sansão, às 7 horas, deveria ser às 6, mas o Ministério, o CBF, enfim, sacaneando o torcedor do Santos. Mas, de qualquer forma, teremos Santos e São Paulo na Vila Belmiro amanhã, 7 da noite, domingo. Um jogo que tá cercado aí de expectativa por parte do torcedor santista, que espera ver aí a volta do Soteldo, a possível reestreia de Jefferson Soteldo, o nosso Soteldinho, com a camisa do Peixe. E um jogo que acabou tendo seu horário modificado, que acaba prejudicando muitos torcedores do Santos que não são da cidade. Falamos sobre isso no giro de notícias que está postado aí um pouco mais cedo. Então vamos falar dos relacionados. O Santos divulgou a lista de relacionados, pelo menos estou aqui com a matéria do All Sport, e do provável time que o Lucas Mussetti traz pra gente. Então vamos discutir um pouco sobre isso, mas antes, peço sempre, né? Primeiro, muito obrigado a todos os nossos inscritos, e depois, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, deixa um like, compartilha e comente aí o que é que você acha desse Santos e São Paulo, desse clássico importante, se o Soteldo vai voltar como titular, se vai fazer um bom jogo. Diga aí todas as suas expectativas para esta partida. E vamos então falar aqui dos relacionados. Como eu disse, é uma coisa que o Santos não vinha fazendo, já fazia um tempo que o Santos não trazia a lista de relacionados, e é interessante para a gente já ter aqui algumas ideias sobre o time possível. Então nós temos de goleiros o João Paulo e o John. O João Paulo deve ser titular. Como laterais, Madison, Natan, Felipe Jonathan e Lucas Pires. Então o Lucas Pires retornando aí a ser relacionado depois de um tempo machucado, né, contundido. De zagueiros temos o Maicon, o Eduardo Bauerman e o Luiz Felipe. Maicon e Bauerman devem ser titulares. De meio campo, Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Carabarral, aparecendo agora como um dos relacionados, Luan também, Camacho e Sandri. Camacho voltando, inclusive, acho que ele estava suspenso no jogo contra o Coritiba, ele já podia ter voltado contra o América, acho que ele entrou no finalzinho, se eu não me engano. Que o Lisca até comentou que ele queria dar talvez aquele passe diferente, né? Então Camacho e Sandri, que não foi muito bem no último jogo. E no ataque temos Soteldo, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Lucas Barbosa e Ângelo, Angulo, Johan Julio e Juan. Lembrando que o Sanches teve uma lesão, então ele não pode ser relacionado, e até por isso todos os outros estrangeiros foram relacionados, menos o Sabala, que é o zagueiro, mas que ele não vinha atuando com muita frequência. Dá para destacar a ausência do Auro, então com Natan e Madison o Auro perde espaço definitivamente. Ed Carlos também, Thailson também, e Bruno Oliveira e Balieiro, né? São dois jogadores. O Balieiro, que vinha entrando alguns jogos com o Lisca, também perde espaço aí, e o Bruno Oliveira, possivelmente com a chegada do Carabarral, vai ficar cada vez mais escanteado aí nessas futuras listas de relacionados do Santos. Então, a provável escalação que o Lucas Mussetti nos traz é João Paulo no gol, Madison ainda de titular, Maicon, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan. Então Lucas Pires e Natan possivelmente começando no banco. Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Lucas Barbosa, e aí abre parênteses, Luan ou Carabarral. Então Lucas Barbosa talvez fazendo a função de meia, que se eu não me engano é a função original dele no meio de campo. Então é interessante aparecer essa possibilidade aqui. E não sendo ele, o Luan, que possivelmente vai acabar disputando essa posição de meia, e o Carabarral, mas eu acho que o Carabarral não entraria como titular. Lucas Braga, Soteldo e Marcos Leonardo. Então aí interessante também o Lucas Braga e o Soteldo entrando de titulares juntos. Dá pra pensar que o Soteldo vai ficar com a ponta esquerda e o Lucas Braga com a ponta direita, sendo que o Lucas Braga não costuma fazer jogos bons, apesar dele ser destro, ele não é assim, ele não tem feito, não fazia quando ele entrava nessa posição, né, jogos bons. Vamos ver se o time ganha mobilidade e com o Lucas Barbosa consegue ter um pouco mais de movimentação, de troca de passes. Acho que é uma possibilidade interessante. Lembrando que o Lisca ele não define assim nos treinamentos com muita certeza. Já aconteceu desde que o Lisca assumiu o time, de ter uma provável escalação que na hora do anúncio é anunciada de forma diferente. Então é uma possibilidade também
da gente ver esse Santos diferente do que foi prenunciado aqui pelo Lucas Mussetti. Lembrando que o Santos começa a rodada em 10º com 30 pontos e se perder vai ser ultrapassado pelo São Paulo que vem logo atrás com 29. O Goiás tem 23. Goiás eu acho que venceu hoje o Atlético Mineiro, inclusive. Deixa eu até dar uma atualizada aqui. Se o Santos neste momento já não está atrás na tabela. O Goiás venceu o Atlético Mineiro pleno Mineirão por 1-0. O Goiás chegou a 29 pontos, passou o São Paulo, não chegou no Santos. Mas com isso, o Santos vê aí a parte de baixo se aproximando um pouco. Então é um jogo que acaba sendo muito importante também para essa questão, né? Não só a volta do Soteldo, não só por ser um clássico, mas pelo São Paulo estar muito próximo na tabela. E é um São Paulo que conseguiu aí uma grande, importante classificação para eles, né? Na Copa do Brasil, no meio da semana, quinta-feira, então eles vêm com um pouquinho menos de tempo de descanso. E já na quarta-feira vão enfrentar o Flamengo pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Então São Paulo, entre jogos de mata-mata aí, e pelo que a gente entendeu já, o Rogério Ceni tá deixando a prioridade para os mata-matas, né? Lembrando que o São Paulo segue vivo, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Fiz todo esse preâmbulo só para dizer que é possível que nós tenhamos um time do São Paulo um pouco mais alternativo. Possivelmente não vai ter a ausência do Miranda. O Miranda deve jogar, já que foi expulso, e não vai jogar contra o Flamengo. Mas talvez alguns dos jogadores mais importantes do São Paulo, como o Luciano, que basicamente eliminou o América, marcou os 3 gols. O Luciano, o Caleri, assim, talvez esses jogadores não entrem para serem poupados para o jogo contra o Flamengo. De qualquer forma, tudo isso acaba aumentando um pouco a importância do jogo e a pressão em cima do Santos. E caso o Soteldo... Eu imagino que o Soteldo vai entrar, mesmo que ele não seja o titular, eu acho que durante a partida ele vai entrar. E aí eu lembro muito daquele Santos e São Paulo de 2010, em que o Robinho estava voltando, foi exatamente contra o São Paulo, e ele entrou durante a partida e fez um gol de letra da vitória. Assim, meu sonho era o Soteldo entrar e acabar dando a vitória pro Santos num lance desses. Poderia acontecer, seria bem legal, mas vamos torcer para que o Santos faça um bom jogo, né? O Santos que veio de uma derrota, não só ruim por ser uma derrota, mas pelo desempenho mesmo do Santos, que foi bastante fraco contra o América Mineiro. E de São Paulo, que vem muito embalado e pelas vitórias, tanto no Brasileiro, eles ganharam a última rodada, se não me engano, como também como também essa classificação na Copa do Brasil. Eles ganharam do Bragantino na última rodada. Então, do São Paulo, que é um dos poucos times que empatou mais que o Santos também. O São Paulo tem 11 empates, então tem um futebol um pouco instável, o time da capital. Mas é um Santos que tenta aí essa reação depois de um jogo bem ruim contra o América. Vamos ver como que esse time vai sair. Lembrando, o jogo é às 7 horas, então eu já li vários relatos de pessoas que se programaram muito para ir para a partida, que fizeram grandes sacrifícios para conseguir o ingresso, para descobrir em cima da hora que eles não vão poder ir por causa dessa mudança de horário. Então, terrível. Novamente aqui fica nosso repúdio, nossa revolta com o que fizeram de novo com o torcedor do Santos. Não é uma coisa fora do comum. Já mencionei um caso no Giro de Notícias ontem, mas relativamente assim, acontece, né? De novo mudaram o jogo do Santos contra o Goiás. Foi o jogo que acabou tendo horário modificado, mas pro torcedor do Santos que acompanha com frequência, é relativamente comum isso. Eu, como torcedor de fora, sempre que sai o desmembramento da tabela, eu fico olhando os horários, os dias, até para ver se tem algum jogo que caia numa data mais acessível para quem sabe ir na Vila Belmiro. Mas também fica esse desânimo, né, de olhar e talvez criar expectativa para chegar em cima da hora e a CBF pisar no estatuto do torcedor e mudar o horário. Então fica aqui novamente a nossa revolta. Mas a nossa torcida para que venha um jogo bom amanhã, que, como eu já falei no Giro de Notícias, amanhã é aniversário da produtora. A produtora é São Paulina, então é bem possível que eu não consiga assistir o jogo. Mas, também como eu falei, o São Paulo já se classificou, vai pegar aí o outro time no mata-mata, deve estar
com um time mais alternativo, então eu acho que a vitória do Santos amanhã vai deixar todo mundo mais feliz. São Paulinos felizes porque classificaram e os Santistas felizes porque ganham esse jogo. Então eu espero que, pelo menos para a harmonia aqui de casa, que o Santos vença, mas que não prejudique ninguém, que eu acho que não vai acontecer. Certo, pessoal? Então este é o nosso pré-jogo. Feliz aniversário pra produtora, sempre, amor da minha vida. Beijo, amor, te amo. E no mais, que o Santos tenha um bom jogo, que mostre evolução, que é o que a gente sempre fala. A gente pede para que o treinador assim, não precisa ser um gênio, não precisa ser o Guardiola, não precisa mudar o time de uma hora para outra, mas que ele melhore sempre, né? E foi muito preocupante, como eu falei, inclusive no vídeo entrevista pós-jogo contra o América, que é um vídeo que acabou sendo bastante assistido, não sei exatamente porquê, mas para os parâmetros do canal, pelo menos. Mas o Lisca, ele deu algumas declarações assim que são um pouco deixam a pulga atrás da orelha, né? De não sei, não parecer não enxergar algumas coisas. Então, e do que ele falou, assim, parece que ele ficou muito surpreso do América não ser o mesmo que ele treinava, sendo que faz muito tempo que ele já treinou o América. Então, eu espero que dessa vez ele tenha estudado um pouco melhor o São Paulo, que é um time que possivelmente vai ter mais a posse de bola do que foi o América, vai avançar mais, e aí talvez dê esse espaço para o Santos conseguir o gol de transição, que é o que o Santos tem feito na era Lisca. Lembrando que o Santos marcou até agora 4 gols, 2 contra o Fluminense, 2 contra o Coritiba, depois que o Lisca assumiu. 2 foram de bola parada, né? 2 foram de escanteio, aquele do Luiz Felipe de Nuca e o do Madison contra o Coritiba, e 2 foram de contra-ataque, um do Marcos Leonardo, puxado pelo Ângelo, e o outro do Angulo, puxado pelo Ângelo. Então o Ângelo, que novamente não vai começar como titular, foi o artífice aí desses gols. Então eu acredito que caso o Lucas Braga não sei se tá entrando como titular para ficar cansando o defensor da lateral direita nossa, esquerda deles, para que depois o Ângelo entre e coloque correria nesse jogo. E daí com o Soteldo e Ângelo, o Marcos Leonardo consiga ter mais vezes a bola, a oportunidade para marcar este gol. Certo, pessoal? Então, jogo que certamente passa no Premiere. Não sei se eles vão passar no Sport TV, talvez passe, mas eu acho que não. Mas é isso, Santos São Paulo na Vila Belmiro. Lembrando, ingressos esgotados, mas possivelmente não vai ter esse público todo, já que a CBF prejudicou o Santos, e também porque tem a questão das cativas, né, que nunca enche. Mas uma grande expectativa do torcedor santista para a volta, o regresso de Soteldo, do nosso Soteldo. Muito obrigado a todos que assistiram nosso vídeo até aqui. Muito obrigado a todos que estão inscritos no nosso canal. E eu peço sempre, se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força, dá essa ajuda. E no mais, compartilhe, deixe seu like e diga o que você acha da escalação possível, qual seria a sua escalação, dos relacionados, se você sente falta de alguém, se você acha que a ausência do Bruninho, que a gente lembra, tá fora por opção do Lisca mesmo, é justificável ou não, e qual que é a sua expectativa e o seu palpite para o clássico de amanhã contra o São Paulo. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço.